Nós vamos entender nesta aula o que são as cotas e também conheceremos o estilo de cota padrão que já vem configurado no AutoCAD. Depois disso, nós vamos criar o nosso próprio estilo personalizado de cota conforme a nossa necessidade. É importante lembrar que as cotas elas são absolutamente importantes para que a gente possa dimensionar os nossos desenhos. As cotas elas podem ser aplicadas de várias formas diferentes no desenho, sejam cotas lineares, cotas angulares e assim por diante. Elas são exatamente estas dimensões que eu adicionei aqui neste desenho, utilizando aí um estilo de cota padrão do AutoCAD. Vejam só, eu dimensionei aqui algumas regiões do desenho. Aqui no Ribbon, no painel Annotation, na tab Home, como vocês podem ver, este painel aqui, nós temos aqui algumas ferramentas de cota. E se a gente clicar aqui sobre Annotation, aí então este menu é exibido para nós e nós podemos observar que no AutoCAD já vem configurado aqui como padrão um estilo de cota, que é o estilo ISO-25, como vocês podem ver. Com esse estilo de cota, eu posso dimensionar o desenho conforme vocês estão vendo aqui. Vou aqui inserir uma nova cota para que vocês possam ver o resultado. Vejam só. Então, esse é o estilo de cota padrão do AutoCAD. E é com base nesse estilo que nós vamos criar novos estilos de cotas personalizados conforme a nossa necessidade. Além deste painel aqui, deste pequeno painel aqui no Ribbon, na tab Home, que nós temos para trabalhar com as cotas, se a gente mudar de tab aqui, clicando aqui sobre esta tab que vocês estão vendo aqui, Annotate, vejam só, nós temos aqui um painel um pouco maior, que é o painel Dimensions, e neste painel estão presentes aí mais ferramentas de cotas do AutoCAD, que nós aprenderemos a utilizá-lo posteriormente. Para que a gente possa criar novos estilos de cotas e também modificar estilos existentes, é preciso que a gente conheça e também saiba acessar o gerenciador de estilos de dimensão do AutoCAD, também chamado de Dimension Style Manager. Então, vamos ver como nós devemos proceder para acessar este gerenciador. Aqui no Ribbon, nós temos que clicar na tab Annotate, vejam só. E aí aqui no painel Dimensions, nesta setinha pequenininha aqui no canto direito, nós clicamos sobre ela e aí então esta janela é aberta. Este é o Dimension Style Manager, onde nós podemos, por meio dele, criar novos estilos de cotas ou também editar aí estilos existentes. Então, aqui nós temos listado aqui o estilo padrão já do AutoCAD, que é o ISO-25. E deste outro lado, nós temos aqui alguns botões, que é o botão New, que é para criar um novo estilo de cotas, baseado no estilo padrão, o botão Modify, que se clicarmos nele, aí então nós temos acesso a todas as tabs aqui para poder realizar alterações neste estilo de cotas padrão. E nós temos também, logo abaixo dele, um outro botão aqui chamado Override. Vejam só. Que também permite fazer aí outras modificações no estilo de cota corrente que estamos utilizando. Agora, então, eu vou criar um novo estilo de cotas com base num estilo padrão. Vejam, eu deixo selecionado aqui o estilo padrão ISO-25 e clico em New. Agora eu posso definir um nome para o meu estilo de cotas. Eu vou chamar de 1-1, porque será uma cota de escala 1:1. Clico em Continuar. E, vindo aqui na primeira tab, em Lines, eu vou definir cores de linhas. Então, vejam, nas linhas de dimensão, eu vou definir aqui para a cor vermelha. E vejam que aqui nessa janela de visualização, nós vamos vendo em tempo real aí as alterações que a gente está fazendo. Depois, mais aqui abaixo, em linhas de extensão, também vou definir para a cor vermelha. Agora a gente muda aqui para a tab de texto e eu vou definir um estilo de fonte. Então eu clico aqui neste botão
Exatamente neste campo eu clico de novo e aqui eu posso escolher uma fonte. Eu vou escolher a fonte romans.sHx. Clico em aplicar e depois em fechar. Vou definir aqui também uma altura para o texto. Aqui está 2,5, eu vou colocar 5. Veja. Uma outra tab importante também é essa aqui, a Primary Units, que nesta tab nós podemos definir o fator de escala da cota. Como essa cota que nós estamos criando é uma cota de escala 1 para 1, então eu vou deixar aqui o valor para 1. Agora, se a gente fosse criar um estilo de cota com outro fator de escala, então a gente alteraria esse valor. Com tudo isso configurado, eu clico em OK. E aí notem que aqui nós já temos a nossa cota criada, o nosso novo estilo de cotas criado. Agora basta eu selecioná-lo, vou setá-lo aqui como cota corrente, clicando em Set Current, e clico em Close. Vejam que agora eu vou voltar aqui para a tab Home do Ribbon e vou clicar aqui sob o botão de cota linear. E vou inserir aqui então uma cota. E vejam aí a diferença do novo estilo que eu criei para o estilo padrão do AutoCAD. Depois que a gente criou um novo estilo de cotas aí, a gente pode também editá-lo. E para isso, a gente vem aqui até o Ribbon, na tab Annotate, e depois no painel Dimensions. E aí a gente clica nessa setinha pequenininha aqui do lado direito. Aí a gente tem acesso aí ao Dimension Style Manager. Então a gente deve selecionar o estilo de cota que a gente quer alterar, modificar. No nosso exemplo aqui é o 1-1, e depois clicar sobre o botão Modify. Aí vocês podem explorar aqui todas essas tabs, modificando aí as configurações, para que vocês possam conhecer aí tudo que é possível fazer. No nosso caso aqui, eu vou alterar aí a precisão, que é uma coisa importante nas cotas. Veja que aqui eu cotei e ela está simplesmente colocando o número 100. Eu vou alterar a precisão para que apareça 2 zeros depois da vírgula. Então, eu volto aqui na tab Primary Units e aqui no campo Precision eu vou aumentar para 0.00. Veja, 2 zeros depois da vírgula. Clico em OK, depois clico em fechar aqui e vejam que automaticamente a precisão da minha cota foi alterada. Então, agora todas as novas cotas que eu inserir com esse estilo de cotas 1-1 já vão ficar com a precisão de 2 casas decimais depois da vírgula. Uma outra forma ainda de alterar esta precisão em cotas individuais, por exemplo, se eu quisesse que esta cota de 100 tivesse 3 casas depois da vírgula, é clicando sobre ela, depois a gente clica com o botão direito do mouse e aí nós temos essa opção aqui, Precision. E aí nós podemos escolher aqui, por exemplo, 3 casas depois da vírgula. E vejam aí como foi feita a alteração. Nesta aula, então, nós aprendemos como trabalhar aí com as cotas no AutoCAD, o que são as cotas também no AutoCAD, o estilo padrão que já vem configurado no AutoCAD, o estilo padrão de cota, e como criar e também editar um novo estilo de cota, adaptando ele de acordo com a realidade do nosso projeto.